Bom dia, arquipelianos, arquipelianas e arquipelianes. A gente tá aqui no episódio 34 do Arquipélago Verde. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que agora a gente tem um Apoia-se, minha gente, e isso é super importante porque você que ouve esse podcast, gosta da mídia independente, esse podcast precisa de dinheiras para funcionar. Então, desde a produção e a pesquisa de cada episódio, a edição, o tratamento de som, até a produção de trilhas, tudo isso envolve essas realidades brasileiras que a gente desembolsa todo mês. Então, para a gente conseguir manter até a frequência do podcast, é muito importante que a gente agora compartilhe com vocês esses processos aqui. E aí a gente fez um apoio para isso, né, Leila? Exato. São dois tipos de contribuições, 10 e 20 reais. E é importante dizer que, de acordo com essas metas que a gente vai alcançando, a gente vai aumentando a frequência da produção de cada um dos episódios por mês, né? A gente pode conseguir uma frequência semanal, quinzenal, e agora a gente tá numa frequência meio mensal, meio quinzenal. Apesar do meu sumiço, eu tava numa vida turbulenta, gente. Tava finalizando o mestrado, quem já passou por isso sabe como é, e tinha umas dinâmicas envolvidas, porque é outro país, outra cidade, envolve um pouco mais de tempo para isso. Mas enfim, estamos aqui de volta, e a gente já tem 2 apoiadores, não é isso? No nosso maravilhoso Apoia-se. Diga aí, Leila. Sim! Este episódio aqui está sob o oferecimento de Dona Marina e Dono Guilherme. Muito obrigada, minha gente. Eu tenho algumas coisas para comentar com vocês sobre esse Apoia-se. A primeira coisa é o seguinte: pra galera que contribui a partir de R$20, estaremos todos num grupo de WhatsApp, conversandinhos, esperem memes, esperem ecofofocas, né? Ecofofocas de Suíça, Brasil e Nova Zelândia. Mas principalmente a gente vai pedir para vocês assuntos que vocês acham que a gente precisa divulgar e tratar e aprofundar aqui nos episódios. Então vocês vão construir os episódios junto com a gente. E a gente também vai divulgar, compartilhar artigos que a gente tem lido, livros. Eu já tô cheia de ideia de livro, meu Deus. Nossa, eu também. Qual que você tá lendo agora? Me conta. Amiga, eu tô relendo Ninguém Bebe Minério. Nossa, você sabe qual que eu tô relendo? Aquela genealogia do desastre, também é sobre mineração, olha que legal. Nossa, gente, a gente tá numa... Deu match. Então, minha gente, se juntem lá, vamos formar essa comunidade, sair aqui só do podcast em si, de quem tá nos ouvindo, mas fazer parte desse grupo do WhatsApp, para que a gente construa junto tudo isso. Eu também quero falar de outra coisa, Lívia Mari. Agora que já falamos dessa novidade maravilhosa desse podcast, eu quero aqui, em nome de todos nós, né, que arquipelianas, arquipelianos, arquipelianes, e em meu nome também, parabenizar a Lívia Mari, a nossa nova mestre. Defendeu o mestrado no início do mês. E aí, Lívia, conta, como é que tá? Tá bem? Passou? Nervoso? Já tá? Gente, passou, pelo amor de Deus. Eu tava muito nervosa, não sei por quê. Eu ando ficando muito nervosa com as coisas, assim. Eu não era assim, não. Eu era mais, de boa. Agora eu ando ficando mais nervosa. Por que será? Eu não tenho como... Gente, a palavra não é empatia, mas assim, eu não tenho como saber como é isso, porque eu sou ansiosa desde sempre. Então, eu não sei. Toda vez que alguém fala assim, eu não era assim. Não era nervoso, eu não sei como é dizer isso, como é viver isso. Eu não tenho parâmetro de comparação. Mas, menina, foi muito lindo. Foi no dia do aniversário do meu companheiro, esposo, do meu cônjuge. Eu nunca vou esquecer a data, né? Dizendo que eu nunca vou esquecer. Minha família estava lá, meu cônjuge, minha filha. E é isso. Aí eu tô participando de algumas aplicações para doutorado, então tô aqui, permanecendo nesse processo ansioso das pós-graduações. Mas nesse período todo, eu estava finalizando a tese pronta para defender, eu publiquei os 2 artigos. Sim. Sobre mudanças climáticas em Nordeste, junto com
com a Ayobami, que eu já falei dela aqui. Foi um processo incrível, mas ao mesmo tempo produzir ciência dessa maneira tradicional de publicação de artigo, tal, todo o processo de revisão por pares. Eu nunca tinha passado por isso, e depois de passar por isso, eu penso duas coisas. Primeiro, eu honro muito os cientistas que estão na linha de frente fazendo isso, que é um trabalho duríssimo. E segundo, a gente tem que apoiar muito esses cientistas, seja apoiando os podcasts deles, tá, gente? Seja apoiando nas redes sociais e tal, porque o compromisso é muito forte. Então, nesse mundo de desinformação, muito ruído geopolítico, né? A gente precisa escolher essas pessoas e apoiá-las da maneira que for possível para cada um, né? Acho que é isso. E você? O que você fez nesse período todo? Nossa, amiga, não, primeiro que assim, a ciência é uma área, é uma profissão ingrata, né? Tem o revisor 2, que é aquele cara, gente, assim, a história do peer review, que você é revisão pelos pares, você Sim. submete um artigo para uma revista científica, às vezes você tem que pagar por isso, às vezes não. E aí, esse artigo é enviado para várias pessoas que voluntariamente, né? Elas não são pagas, as revistas exploram quem escreve e quem revisa. Essas pessoas, 2, 3, às vezes 4 pessoas, revisam o seu artigo, destroem ele de todas as formas possíveis e imagináveis. Dizem que ou tá um lixo e aquilo não pode ser publicado, ou elas tentam melhorar o artigo de acordo com o que elas pensam, né? E aí, normalmente, o revisor 2, como a gente brinca, se tiver 3 revisores, um ama, o outro não tá nem aí, e o outro, que é o revisor 2, odeia. E ele tá tentando fazer de tudo pra destruir a sua vida e sua carreira. Então, quando você recebe a revisão, que você não sabe, né, quem escreveu, você não sabe o nome das pessoas e tal, você fica tentando fazer aquilo, ajeitar as revisões e manda de volta pra revista. Enfim, o processo inteiro demora meses. É muito difícil para quem não está acostumado a trabalhar num esquema onde você tem pessoas desconhecidas e supostamente em cargos altíssimos, né, nas profissões e tal. Você tá tendo ali gente do mundo inteiro lendo o que você escreveu e procurando qualquer erro e fazendo aquele erro ficar em proporções gigantescas. Assim, é um trabalho realmente muito miserável, muito ingrato. A Então, gente assim, teve 4 revisores para eita. cada um. Foi e é difícil responder individualmente cada um, né, porque É, algumas coisas eles falam bate, né, algumas revisões eles até concordam, apesar deles não saberem também quantas uhum, revisores são, é tudo às cegas, né. Mas é complicado, né, e você tem que ter toda uma diplomacia para responder, enfim, foi um processo muito interessante, é ingrato, mas eu gostei, eu não sei se eu sou foi mesmo. eu Eu gostei. eu odeio tudo isso. Mas Mas é porque só para não diminuir, é muito importante que tenha essas revisões, porque às vezes tem você que tá ali tem que ter, né, às vezes você tá ali falando uma é, coisa e você no processo de publicação você esqueceu de revisar um dado, aí aquela pessoa é, fala: "Olha, esse banco de dados, de repente", enfim, tem todo isso que é. garante que essa ciência tenha qualidade, né. Sim, é uma das coisas que faz com que tenha um certo equilíbrio, né. E mesmo Isso. assim ainda tem uns artigos bizarros que passam mesmo com revisão, então assim, tem que É. ter essas revisões. Eu sigo minha cruzada aqui infame contra o agronegócio neozelandês, ou assim me disse uma pessoa que submeteu para audiência pública que eu votei em outubro. Cá aqui entre nós, gente. Cá aqui entre nós, amigas. Amiga, tu acredita que o fazendeiro supostamente mais sustentável da Nova Zelândia, que estava operando sem licenciamento ambiental há quase 2 décadas, o licenciamento de irrigação desse homem caiu na minha mão no passado, porque, né, eu não sei o que eu fiz na vida passada para merecer esse tipo de coisa. E aí uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra, e iremos para uma audiência pública. Esse cara conseguiu 21 fazendeiros amigos dele para submeter, para serem ouvidos na audiência pública. A audiência ia ser agora em agosto, ele disse que não podia em agosto, não podia em setembro, pediu para a audiência ser no início de outubro. 2 dias depois que a gente conseguiu pegar a data, a única data que ele podia no início de outubro, 2 dias depois o que a gente descobre? Que ele está saindo para deputado. E a eleição é em outubro. Qual é a minha aposta? Que ele usará esta audiência pública, onde Lelinha, aqui que vos fala, estará lá
representando o governo estadual e a proteção socioambiental. Ele, fazendeiro, supostamente sustentável, fazendeiro com uma empresa de gado de leite, vai usar a audiência pública, né, imagino, para a plataforma eleitoral dele. Tá, com certeza eu acho que Pois é. vai. Mas essa audiência vai debater o quê? O processo de irrigação dele, porque eu quero que tenha algumas condicionantes ambientais, os cientistas também Hum. estão dizendo que precisa, e ele tá batendo o pé dizendo que não precisa dessas condicionantes. E aí ele conseguiu 21 fazendeiros para dizer que ele tem uma funcionária do governo que quer acabar com a agricultura neozelandesa. Não sei. Eu, né, gente? Eu quero acabar. Como é que eles adivinharam? Enfim. Então eu tô nessa. Já tive uma audiência pública dessa umas 2 semanas atrás também, que foi horrível. Também foi com de fazenda de leite, tendo toda uma discussão lá no serviço, porque eu me recuso a fazer licenciamentos que tem questão animal envolvida, né, por um conflito ético, claro, né, eu vegana não posso fazer nada que tenha a ver com, bem-estar animal. E aí isso tá gerando um problema, porque eles querem meio que me forçar a fazer, enfim, cara, um negócio. Então Nossa, eu também tô meio longe das redes, uma dessas resenha. coisas. É, porque a realidade fora das redes de luta socioambiental dentro, né, do sistema de legislação, de licenciamento, tá sendo bem puxado. É Uhum. isso. Me solidarizo, viu, amiga? Que você Obrigada. seja muito abençoada. É, a espada de São Jorge da gente morreu, mas eu quero achar que é Mentira! porque eu quero achar que é porque tá no inverno e eu não tinha onde botar ela dentro de casa, então ela tá do lado de fora. Eu quero achar que é por isso. Mas mas em outubro estaremos aqui com sertralina de 25 a 50 miligramas na veia, porque eu sei que eu vou estar, assim, totalmente fora da casinha, mas seguimos. Certo. Bora começar a Simbora. nossa resenha também aqui dos assuntos que a gente selecionou para o episódio de hoje. Vamos, vamos. Começa contigo, né, já que, assim, né, nossa nova mestre. Ó, eu trouxe um assunto meio batido, mas esse assunto nunca vai ser batido, né? Porque assim, pele da devastação, Hum, né? A mãe de todas as boiadas, chamada assim porque ela desmontou o principal e melhor instrumento de proteção ambiental do país. Leila, você como, de forma espontânea, assim, você como legisladora ambiental, é o melhor instrumento de proteção ambiental do Brasil? licenciamento ambiental É, é sim. o segundo melhor instrumento de proteção ambiental, só perde para povos e comunidades tradicionais. Mas Ah, sim. tirando isso, Claro, não, ó, é, boa, boa. tirando isso é o melhor, com certeza. Sim. E uma coisa grave, né, que, por exemplo, esse texto aí, ele autorizou licenças automáticas e, consequentemente, ele vai enfraquecer órgãos reguladores no país, né. O licenciamento ambiental, esse instrumento, né, de proteção de geoecossistemas, ele atua, então, na garantia da redução de danos desse modelo de desenvolvimento petrocolonial mesmo, que a gente está Uhum. vivendo. E acredita em mim, gente, e na Leila, que é legisladora ambiental, se você acredita que eu conversei com um amigo, eu não posso dizer que ele é bolsonarista, mas eu posso ao mesmo tempo, sabe? E ele fica me mandando no Instagram todas as narrativas, eu espero que ele não esteja ouvindo isso. Todos os posts pra mim de que ninguém da esquerda foi presa, de que os artistas não estão se reunindo para falar do PL da devastação, etc, Eita, etc. Jesus. Meu amigo, se você acha que a PL da devastação não vai acabar com o Brasil, você precisa estudar um pouquinho sobre o seu país, sobre os processos históricos Hum. coloniais, né. Mas aí ele não Aí seria bolsonarista, amiga. quem não seria bolsonarista? É, se a pessoa fosse estudar esses processos e aí Por meus isso, é, por isso que eu tô falando. é. É porque eu as últimas vezes eu não consegui respondê-lo, assim, eu falei assim: "É tão profundo o seu desconhecimento que a gente não eu não consigo te alcançar onde você tá, amigo, Ai, é muito gente, lá embaixo", entendeu? ela é educada, ela é fina, ela é refinada, olha ela. Toda vez que todo dia alguém me manda uma coisa dessa, aí eu só respondo assim: "Fake news".
E É. é isso. Mas é que assim, a gente postou lá um negócio e veio uma menina e comentou assim: "Mas viu, esse PL foi proposto pelo PT". Aí Meu eu: "Meu Deus. Deus". Então, e assim É, também, uma pessoa com altos gabaritos em direito ambiental, conhecedora é, profunda da política brasileira, né, óbvio que contém ironia, é. vai comentar isso em uma publicação lá no Instagram, minha lá. Aí eu falo: "Ô gente, tá bom, e vamos falar aqui, eu vou deixar uma indicação para vocês de uma matéria da Piauí". Você chegou a ler essa matéria, Leila, que conta chama Metamorfose a matéria, sobre como que esse projeto foi proposto há 17 anos atrás, sim, por um deputado do PT, mas esse Uhum, projeto foi, sendo modificado no rito da produção de lei do país há 17 anos, ele está sendo transformado em outra coisa, né. E aí, no final do processo todo, a gente chega hoje, depois leem a matéria, é longuíssima, mas vale muito a eu pena. não li, mas vou procurar. Porque é um PL que originalmente ele foi ambientalista para criar uma lei geral para melhorar o licenciamento ambiental, criar uma lei entre os entes federativos, né, federal, municipal, e distribuir essas obrigações e todos esses processos de lei, mas depois ele foi capturado pelo lobby ruralista e industrial. Inclusive com um último texto escrito por Kim Kataguiri. Aí eu fui responder isso para a pessoa, e a pessoa virou para mim e disse: "Te enxerga". Mas, oxe, quem que não, eu não sei se eu tô com um problema de visão que essa pessoa demonstrou ter, entendeu? A gente tá vivendo um mundo muito Gente, muito maluco. cingido, assim, né, E muito. assim, amiga, quem não sabe como o Congresso Brasileiro funciona, deixa eu explicar uma coisa assim bem simples para vocês. Existe um processo no Congresso Brasileiro de jabutização, tá? São projetos de lei que estão lá há anos, há meses ou há dias. Alguém percebe aquele projeto de lei como uma oportunidade de incluir ali um jabuti, uma coisinha, é chamado jabuti porque tem aquela história de que o jabuti, quando ele tá num lugar muito alto, ou foi gente ou foi enchente, né? Alguém botou ele ali. Então, jabuti no Congresso Brasileiro é isso, é uma coisinha ali que parece muito pequena, parece muito simples, muito, né, assim, bem sutil, mas que foi alguém que colocou ali. A gente teve isso no PL das eólicas, né? Uhum, Esse ano, sim, no PL das eólicas, eles exato. botaram jabuti para exploração com gás natural, natural não, desculpa, com queima de carvão. Tá lá no PL das eólicas. Então, assim, esse PL do licenciamento ambiental passou por um processo de jabutização por 17 anos. Exato. E ele sofreu uma Então, metamorfose completa, né, isso é uma instrumentalização política, né. A aprovação no uhum, Senado, tanto no Senado quanto na Câmara, escancaram esse processo, né. uhum, A votação sim, ocorreu sem debate público adequado. Ninguém consultou a população com um referendo que seja, para saber se queriam ou não esse PL aprovado, né. E apesar de toda a uhum, ciência estar contra, a ciência ambiental no país que é incrível, cientistas de outras áreas também que se uniram, a Associação Brasileira de Ciência se uniu para falar sobre isso, a revelia desse interesse público e da ciência, foi aprovado, né, com ampla uhum, maioria. sim, E aí tem vários impactos, né, porque os povos e comunidades quilombolas e populações tradicionais, e aliás esse tema está muito forte para mim, depois no final vou falar sobre o festival que teve aqui na Suíça, da Amazônia, é um aspecto preocupante, porque essas terras que não estão ainda oficializadas como terras indígenas ou quilombolas, esse avanço, né, sem licença ambiental, veja, até as terras que são ilegais, né, que foram griladas e que estão nesse processo ainda, esse processo todo vai passar exatamente o que eu ouço a vida inteira, vai passar o rolo compressor em cima de populações uhum, tradicionais, principalmente na Amazônia, principalmente no Mato Piba, principalmente, né, acentuando os processos de devastação que já está ocorrendo, né. uhum, E a licença ambiental especial que esse texto, né, é um absurdo, né, que ele fala assim: "O governo ou, né, essas entidades, eles podem simplesmente fazer uma licença ambiental especial que permite acelerar o licenciamento de empreendimentos considerados estratégicos". Leila vai falar de terras raras daqui a pouco, né. uhum.
Uhum. ou não só terras raras, mas espetar a foz do rio Amazonas com petróleo, tudo isso está abrindo o Produção de espaço. commodity é estratégico, dependendo de quem Exe- estiver É, à frente da estratégia, tudo pode ser estratégico. A minha mão na cara de alguém é estratégico, dependendo do entendeu? é muito estratégico, amiga. É, sabe. Enfim, esse congresso aí, o pessoal tá falando que o congresso é inimigo do povo. Não, o congresso odeia o povo brasileiro e odeia o Brasil, cara. Essa é a realidade. E o que que acontece, né? Fechando aqui. A gente está num processo de que esse PL foi aprovado, infelizmente, na Câmara, nas duas casas, né? Na Câmara e no Uhum. Senado. E agora os movimentos sociais de base e também várias organizações estão fazendo uma pressão para o Veta Tudo Lula. E eu fiz uma enquete no meu Instagram ontem, e a galera não entende como é que funciona o rito do Veta Uhum. Tudo Lula. Então é assim, vai cair esse e outra, o Lula tem até, você sabe que o Lula tem até 8 de agosto para vetar São tudo 15 isso. Então, dias gente, úteis, é. 15 dias úteis. Então, o episódio vai ao ar, mas até o dia 8 de agosto a gente precisa fazer muita pressão, porque o Lula também não é o nosso, vamos dizer assim, nosso aliado, né? Não sei nem se ele é aliado. Não sei nem se eu posso. Você considera o Lula aliado? Não Não. sei se considera. Eu também não. Enfim, vamos E ter aí, que pressionar esse esse desculpa, rapaz. Fala. desculpa, eu falei esse não, meu marido disse que vai fazer um videozinho com com o jeito como eu falo não das coisas, diz que é muito Não, grosseiro, mas não, Lula não é. isso aí. Pois é, vai cair esse projetão lá no colo do Lula, e isso significa que, se ele sanciona, vira lei, vai direto, vira lei, entra em vigor. Isso significaria ele trair, na verdade, a base que elegeu ele, né? Porque eu lembro muito bem que os ativistas, os povos, todo mundo se uniu para eleger esse homem, gente. E é Uhum. uma base que ele tem que lutava justamente para estancar a sangria provocada pelo desmonte demoníaco do governo Bolsonaro, especialmente na área ambiental e na área de demarcação de terras, etc, etc. Mas o Lula pode fazer duas coisas, né? Três, na verdade: sancionar ou vetar parcialmente ou vetar tudo. Então, se ele veta parcialmente, isso significa que ele vai cortar alguns trechos, aqueles considerados mais polêmicos, e deixar o resto passar. E isso é um movimento mais conciliador, bem à la Lula mesmo, e Uhum. neoliberal, claro, porque permite que o Congresso mantenha os vetos com uma maioria simples. Aqui que entra, eu acho que o pessoal confunde, né? Ou seja, a maioria simples é dos presentes que vão estar lá na sessão de votação, precisa ser metade mais um para manter os vetos do Lula, e o resto que passou vira lei, né? Então, na prática, isso é nos empurrar a goela abaixo um projeto podre com uma carinha de democrático, porque passou por esse sistema aí. E o governo finge que salvou o meio ambiente, né? Mas o desmonte ele vai acontecer do mesmo jeito, mais lento. E não na verdade, é um não disfarçado de sim, né? Vou vetar aqui algumas coisas, mas. E no fundo, o veto parcial é parecer uma resistência, né? Olha, a gente tirou as coisas mais terríveis do projeto, mas o efeito concreto é uma aceitação estrutural, né, desse projeto, que é um retrocesso. E aí tem o vetar tudo, que o Lula pode vetar esse projeto integralmente. Na verdade, é um recado assim, ó, tudo isso aqui é totalmente inconstitucional, né? Artigo 225 da Constituição, que prevê que Uhum. todo mundo tem o direito a um ambiente saudável, a um meio ambiente saudável para a reprodução de suas próprias vidas. E o veto total, ele devolve para o Congresso o projeto integral e fala: meu, isso aqui não vai rolar. E aí, para que o Congresso derrube esse veto, ele vai precisar construir uma maioria absoluta nas duas casas, é uma sessão conjunta, né, entre Senado e deputados, e aí ele vai precisar de 257 deputados e 41 senadores, metade de cada uma das casas, né? Nesse processo, o custo político, ele é individual para cada parlamentar ali, ele é alto.
porque a gente está em ano eleitoral, a gente está em COP, apesar que eu não sei mais que com esse Congresso tão cínico do jeito que ele é, mas o fato é que se o Lula veta integralmente, ele coloca a pressão e volta essa força para o Congresso, e aí para que o Congresso derrube os votos, eles vão precisar dessa maioria absoluta que eu falei aqui. Eu acho que essa vai ser a melhor estratégia, porém eu, Lívia, não acredito que o Lula vá vetar inteiro esse projeto. Infelizmente, mas era a melhor opção que a gente teria enquanto esquerda, enquanto luta ambiental no país, seria ele vetar completamente isso e devolver para o Congresso. Agora, tem uma outra pergunta também, eu vou fazer ela aqui e vou passar a palavra para você, Leila. Formalmente, né, os governos de coalizão, o Lula tem a maioria formal no Congresso, mas não, né? Na prática, existe ali uma Não. negociação terrível e eu sei que a maioria absoluta é mais difícil de se conseguir, mas você acha que eles conseguem uma maioria absoluta? Pra derrubar o veto? Se for um veto integral, Conseguem? conseguem, Conseguem, né? conseguem. Porque só dos congressistas da Câmara que votaram a favor desse PL da morte, eu acho o nome PL da devastação muito ruim. Tem que ser pele da morte, né? Sabe por quê? Porque devastação de quê? Fica aquela coisa Uhum, meio ambiental, é o licenciamento uhum. ambiental, e o brasileiro não sabe como o licenciamento ambiental funciona, até porque se o licenciamento ambiental é bem feito, não tem mesmo para que a população ficar sabendo os detalhes do licenciamento ambiental, certo? A gente tem Certo. profissionais concursados para isso, para lidar com isso. Então, eu acho que o que a gente tem agora concretamente foram 321 pessoas, 54 senadores e 267 deputados, tá? Quanto é que é a maioria? 200 e? 257 Pois é, já passou, o negócio deputados. passou pelos deputados com 267 que votaram É. a favor, tá? Então a gente já tem mais Uhum. do que a maioria aí. São 321 pessoas na Câmara e no Senado que votaram para que você morra. Uhum. Assim, concretamente, esses caras, e a maioria são homens, e homens brancos, a gente sabe, né, a demografia dessa galera, eles querem que você morra, e eles querem que você morra da pior forma possível, eles querem que você morra envenenado, eles querem que o seu filho tome uma água que seja tão intoxicada que essa criança tenha um problema sério de saúde, eles querem que a pessoa idosa da sua casa morra com envenenamento, tipo, partículas no ar, eles querem que barragens como a de Brumadinho estourem país afora todo dia. É isso que eles querem te matar. Então eu acho que o nome PL da devastação ele é muito ruim, porque devastação a gente, quando pensa em devastação, pensa em mata. E aí pensa numa coisa meio que não tem gente, não tem, entendeu? Assim, se fosse Uhum, PL uhum. do envenenamento, PL da morte, sei lá. Enfim, passou, né? Mas eu me questiono muito isso porque a prática, o que essas pessoas, o que essas 321 pessoas fizeram foi dizer: eu quero que os brasileiros e brasileiras morram. E eu Foi isso que odeio eles o disseram. Brasil e o povo Eu odeio, brasileiro, eu com odeio, eu odeio, subtítulo. eu odeio absolutamente tudo nesse território. Pessoas, humanos mais que humanos, não humanos, odeio absolutamente tudo. E com requintes de crueldade, eu quero que tudo isso deixe de existir da forma mais destruidora, entendeu? Assim, é isso. Essa galera é totalmente contra a gente. Desculpa, me meti na tua fala. Não, meteu não, pode falar. E aí, sobre essa coisa de Lula, eu não vejo um cenário onde Lula vetaria integralmente esse negócio. Por Lula ser Lula, um político desenvolvimentista até o dedinho do pé, Lula é o homem que nos trouxe Belo Monte. Lula é a pessoa que diz que o Ibama fica com lenga-lenga. Hum. É um governo fraco, um governo que não tem maioria, porque desde Eduardo Cunha nós temos as emendas parlamentares, então não adianta de nada ter ministro no ministério, né? Cada partido ter seu ministério. É um governo tão fraco que, mesmo sabendo que o ministério não vale nada, continua botando gente lá da direita nos ministérios, com União Brasil e não sei quantos e tal. Então é um governo fraco. O governo não fez nada para barrar, para adiar ainda mais a votação desse PL da morte. Veja, o Isso é Senado importante. votou isso em maio. O Senado Uhum. votou esse PL em maio. Marina Silva começou a falar logo
acho que uma semana antes. Por aí, ela começou a falar mais. E foi só o ministério dela. Agora, com a Câmara, agora que o governo achou a sua comunicação nas redes sociais, que aliás está muito boa, muito boa. Eu mesma faço a dancinha da soberania da capivara todo dia, apesar de eu não concordar com o que eles estão falando de soberania nacional, mas eles agora estão falando alguma coisa, os ministérios em particular, contra esse PL da morte. Mas em maio, quando passou no Senado, a galera não estava falando. E eu lembro que em 2018 ia ter uma votação, foi feita uma articulação e esse negócio acabou não sendo Não votado. saiu. É. Não saiu. Como é que em 2018 quem é que estava no poder, né? Michel Temer, vampirão. Não era Lula. Então, assim, o governo não está contra o PL da morte. Concretamente, as pastas mais fortes do governo e o presidente não estão contra o PL da morte. Então, eu acho muito difícil o Lula vetar integralmente isso. Se ele fizer, vai ser por conta dessa conjuntura que a gente está tendo agora, desse mix de insanidades de Trump e soberania e não sei o quê, que aí ele vai dizer, não, vou usar aqui, vou surfar nessa onda e vou fazer isso. Pode gerar um capital, né? Vai Político gerar pra um ele. capital, isso, para reconquistar essa base política da galera de esquerda, da galera ambientalista, mas assim, é muito difícil ele perder essa galera, porque qual é a opção, Tarcísio? De vender a Sabesp, Exato. entendeu? Então, assim, A gente não pode largar a mão dele, né? Tipo isso. a gente não tem opção. Politicamente, a gente é Sim. fraco, porque a gente não tem. A gente vai dizer o quê? Vai lá votar no cara que privatizou a Sabesp? Tá votando na polícia pra matar a população de São Paulo? Entendeu? Assim, Lula sabe que não vai perder a gente. Então, isso eu acho uma coisa que é bem interessante. Em relação à maioria absoluta, a Câmara tem maioria absoluta pra derrubar o veto de Lula. E, né, porque foram 267 senadores Senado que também, votaram. né? Porque você falou Desculpa. 54 senadores? E tem que ser 42, né? Então, Tem que ser tanto o 41, Senado né? quanto a Câmara, eles têm maioria absoluta. E eu não acho que o capital político dessas pessoas vai ser Vai ser impactado impactado. por isso, porque o povo brasileiro não lembra em quem votou para deputado e senador. Concretamente, quantas pessoas que Sim, estão ninguém escutando a lembra. gente lembra quem votou para senador, para deputado, entendeu? Assim, o que a gente faz em relação a esse PL, o que o nosso campo está fazendo, eu acho que é muito importante de organização, de divulgação, agitação na mídia social e também em protestos físicos, tal, que estão tendo, que são muito importantes. Com Mas a certeza. população, como é que a gente não está associando isso com a morte imediata da população ou a morte por doenças horríveis daqui a alguns anos? E a gente não está associando isso com, olha, a comida no seu prato vai ficar mais cara, porque a mineração vai destruir tanto um determinado lugar que os agricultores familiares não vão mais ter onde plantar. Isso vai fazer com que a sua comida... Entendeu? Assim, a gente não conseguiu articular a discussão do PL de uma forma que faça com que a população lembre disso ano que vem, na hora de votar ou não nesses deputados. Mas Senadores. essa falta de conexão com esses problemas é histórica também nas esquerdas. A gente E eu não tenho uma comunica solução mal para isso. historicamente. E eu Entende? digo isso, mas eu não tenho uma solução de como a gente poderia ter feito isso, porque a gente tá sempre reagindo, né? A gente não tá. A gente Isso, reage ao que a extrema-direita coloca em pauta, a gente não constrói. Então, eu acho que tem isso. E a outra coisa que eu queria falar é que, assim, independente do veto parcial, total ou da sanção, a sanção eu acho que ele não vai fazer. Também acho que não. Tô Eu acho que ele achando não que vai. não. Ele Eu não acho que ele vai pode vetar fazer. pelo menos alguma besteirinha, porque é isso que ele É. faz, né? Na minha Uhum. tese de doutorado, uma das conceituações teóricas que eu trouxe foi a conceituação de travessia e de reconstrução. Na travessia, você tem governos desenvolvimentistas, como os governos no nível federal, a gente tem Lula e Dilma, mas estadualmente, pode pensar aí, galera, nos estados de vocês. A gente no Maranhão, por exemplo, tinha Flávio Dino. São governos que eles se elegem com uma pauta de esquerda ou centro-esquerda, fazem governos de coalizão, e esses governos eles têm como uma característica muito interessante a construção de espaços de escuta. Uhum. E aí são espaços de escuta, de articulação e escuta, não são de ação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nos processos de travessia, que são típicos desses governos desenvolvimentistas, e o governo Lula 1 foi muito isso,
O governo construía um monte de fórum, um monte de comitê, um Comitês, monte de coisa para a população, inclusive povos e comunidades tradicionais, a galera ribeirinha, a galera da agricultura familiar. Todo mundo bota todo mundo no avião, vai todo mundo para Brasília. Bora passar uma semana discutindo lá com seu banner, com sua reivindicação. Vem alguém do ministério, te escuta, anota, que chega a mão cai. Tanto que a pessoa anota a sua reivindicação. Daqui a 2 meses, a mesma coisa. Arruma todo mundo para Brasília. Anota. Nada acontece. A população tenta atravessar essa barreira enorme entre quem é que está no território e quem é que está no poder. E esse atravessamento, ele é solicitado pelo governo. O governo vai lá ativamente, pede. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Mas antes era no boca a boca mesmo, indo lá nas comunidades, quem é que trabalha na comunidade, quem é que é daquela comunidade, vamos lá, não sei o que, para todo mundo se juntar, porque o governo vai ouvir. E o governo ouve esse processo de escuta. Agora, com as redes sociais, essa dinâmica é bem diferente, tá, gente? Mas esse processo de escuta, até pouquíssimo tempo atrás, envolvia poucas pessoas da comunidade, porque não dá para botar a comunidade inteira no avião para Brasília, tá? Isso gera uma desarticulação e faz com que as pessoas fiquem esperando. É esse o meu problema com o veto a Lula. Por mais que eu entenda a importância, inclusive simbólica, desse movimento, eu acho que a gente já passou dessa época, dessa etapa. Porque a gente já viveu essas travessias em Lula 1, Lula 2 e Dilma. O que eu quero que a gente faça agora é um processo de articulação das retomadas. Então, a gente tem, por exemplo, povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que estão hoje ativamente voltando para os seus territórios. E eles fazem isso com a polícia em cima deles, os fazendeiros em cima deles. Todo mundo que vai se beneficiar com o Pele da Morte é contra a retomada. Se você aí é contra o Pele da Morte, você então tem que ser a favor da retomada. E as retomadas de território precisam de apoio logístico, financeiro, precisam de apoio nas redes sociais. Lívia Mari já imaginou se a Teia dos Povos tivesse o rebuliço na rede social que esse Veta Lula tá tendo? Já pensou se os povos indígenas que estão em retomada no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no sul do Maranhão, na Bahia, já pensou se essa galera tivesse 1% da visibilidade que o Veta Lula está tendo? Essas pessoas, quando voltam para os seus territórios, elas vão fazer uma proteção socioambiental que é 1000 vezes melhor do que qualquer licenciamento. Elas são linha de frente, né? Nos Sim, próprios territórios, a essas 100%. 100%. cartografias, tenho chamado de cartografias coloniais, neocoloniais e tal. Pois é. Então, minha questão com isso é: façamos a travessia, vamos nos articular para pedir para um homem que traiu toda e qualquer ideia de proteção socioambiental, que é isso que Lula é, um traidor socioambiental. Vamos continuar pedindo para que este homem tenha esse cálculo político onde ele acha que a gente vale a pena, mas gastemos nosso tempo também para apoiar os processos de quem está no território, quem já fez essa travessia, quem já passou por esse processo de silenciamento e que agora está ativamente lutando, né? Agora não, porque sempre lutaram, mas que está lutando no território, com o pé no chão, para que a proteção socioambiental aconteça. Fora da legislação, fora do Estado, tá? Fora desses processos colonizadores, mas vamos apoiar essa galera da retomada. Eu acho que meu ponto é esse. Porque a galera da retomada não precisa de voto no Congresso. Não tem maioria simples, não tem maioria absoluta. Eles estão com o pé no chão, eles estão plantando, eles estão, entendeu? Fazendo suas práticas ancestrais. E a gente fica esperando as travessias, esperando ser visto por um político, esperando a eleição do ano que vem, e às vezes não dá tanto valor para quem consegue agir além desses processos do Estado. Já acabou o episódio, né? Estamos aqui em 45 minutos. Ai, Ó, meu mas Deus. espera aí, o Congresso de Chernobyl, se ele derrubar o veto, seja ele parcial ou total, né? Porque a gente concorda aqui que Lula não vai sancionar, o projeto é promulgado exatamente como foi aprovado originalmente pelo Legislativo, aí publica-se isso no Diário Oficial lá e entra em vigor na íntegra com os trechos restaurados ou não.
E a partir daí a única saída é questionar a constitucionalidade dessa nova lei aí que vai entrar em vigor no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação de inconstitucionalidade, né, falando que ela é inconstitucional e aí o Supremo Tribunal vai ter que apreciar, vai ter que entender se é ou não constitucional, como foi com a questão do marco temporal, né, o mesmo E deu no que e deu no que deu. deu, Mesa de exatamente, conciliação. Quem mata exatamente. e quem é morto. Uhul. Olha. Pois é. A coisa é a Ai, meu Deus. seguinte, se ficar o bicho pega, se correr o bicho, né, não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas vamos lá, bora, Bora. prossiga. Tá, e aí, nessa coisa do Ruth e Raquel, dos governos desenvolvimentistas, né? Ai, eu subo a rampa com o povo brasileiro. Ai, mas eu não tô fazendo nada pra impedir o PL da morte. Enfim, essa coisa meio Paulina e Paola, Ruth e Raquel, gêmea má, gêmea boa, você que sabe como você chama isso, tá? Eu chamo de sem vergonhice mesmo, mas você que sabe. A gente teve também, agora, dia 1º de julho, o lançamento do Plano Safra para Agricultura Empresarial. O maior Plano Safra da história. De Todo ano, novo, a todo gente, ano. de novo, todo ano, foram 516 bilhões de reais liberados para a galera do agronegócio. E aí é importante dizer, gente, que esse Plano Safra é o Plano Safra empresarial. Porque o governo brasileiro tem um plano safra para agricultura familiar, tá bom? Sabe quando foi a verba para o plano safra da agricultura familiar esse ano? 89 bilhões. Aí eu não sei vocês, eu não vou fazer a conta porque eu sou de humanas, mas eu acho que 516 bilhões de reais para agricultura, para agronegócio e 89 bilhões para agricultura familiar, não sei vocês, mas eu acho que tem assim uma disparidade muito grande entre esses números, tá? Principalmente considerando que a agricultura empresarial é para a produção de commodities que causam, né, a maior parte das emissões de gás de efeito estufa, porque é mudança do uso do solo, desmatamento, queimadas, e essa grana toda e essa comida toda vai para o mercado externo, né? Então, essa escolha que Lula faz todo dia, né? E inclusive os ministérios que têm mais orçamento no governo Lula fazem essa escolha todo dia e a escolha deles é o agronegócio. E aí, minha gente, quem também gosta muito da agricultura empresarial é o Congresso Brasileiro, que aqui já estabelecemos, né, que esse Congresso que é a amostra brasileiro, mas de alguns brasileiros, viu? É só da maioria, porque tem uma galera que eles querem muito que continue viva e destruindo cada vez mais coisas. Lula vetou, olha lá os vetos do presidente. Lula vetou um PL que tinha sido aprovado no Congresso para aumentar o número de deputados, porque desgraça pouco é bobagem. Então, o Congresso resolveu que ia aumentar o número de deputados, né? E aí Lula foi lá e disse: não vou passar isso aqui. Literalmente horas depois, o Congresso foi lá e disse assim: ah, é, querido? Então tá bom. E foi lá e abriu espaço no Fundo Social do Pré-Sal para que 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal sejam usados para dívidas que o agronegócio contraiu entre 2020 e 2025. Aí, Lívio Mari chamou isso de economia circular e eu dei uma gaitada no meio do... Quando eu tava no serviço, vi o comentário no Instagram e dei uma gaitada no meio do serviço. E não Porque é? olha o que Lívio Mari chama de economia circular e a gente vai entender por quê. Veja, botaram 30 bilhões. Esse Fundo Social do Pré-Sal, gente, é usado para saúde e educação, tá? Desde 2010. Que, né, já que a gente vai destruir o planeta cavando poços de petróleo, pelo menos o planeta vai estar com saúde e educação. Só que não. Aí, disseram assim, a gente vai pegar esses 30 bilhões, porque teve um monte de agricultor, agronegócio e também médios, pequenos agricultores, cooperativas, não sei o quê, que sofreram, por conta da crise climática, sofreram com desastres naturais, entre aspas, entre 2020 e 2025. Então, a gente vai pegar o dinheiro da extração do petróleo, que causa a crise climática, a gente vai pegar esse dinheiro para ajudar a galera que está sofrendo com a crise climática.
mas a gente também vai continuar aumentando a exploração de petróleo. Então, Lívia Mário chamou isso de economia circular e é uma economia do absurdo, né? Porque, assim, qual o sentido que faz uma coisa dessa? Mas o pior é que não foi comprovado que esses agricultores tiveram impactos e perdas por conta de mudanças climáticas. Não teve relatório que aprovasse. Então, E uma eu então, procurei e não não achei teve. também. E uma coisa difícil de aceitar é que você não tem 30 bilhões hoje no fundo. O fundo tem mais ou menos uns 19 bilhões. Na época do governo Bolsonaro, foi feita uma emenda de que fundos públicos poderiam ser destinados para pagamento da dívida pública, e nesse momento tinha um valor lá de 170 e poucos bilhões de reais, e o governo Bolsonaro destinou 64 bilhões para o pagamento da dívida pública. Mas esse fundo, como você falou, ele nasce para alavancar, de certa forma, as questões sociais, culturais e até prevenção de mudanças climáticas e até desastres. E esse fundo vai sendo desvirtualizado a partir dessa emenda aí do governo Bolsonaro, que desfigura a origem do fundo, né? Esse fundo foi baseado lá no Fundo Soberano da Noruega, que é assim, tá bom, vamos explorar petróleo, mas vamos fazer com que essa riqueza fique dentro do Brasil, né? Seja revertido em ganhos sociais, etc. Mas não é o que vai acontecer e não é o que está acontecendo. E, como eu falei, não tem saldo, né? O que coloca essa destinação para arrecadações futuras. Só que esse PL também, sabe o que ele fez? Definiu o fundo como poupança pública de longo prazo, e isso foi acabado também. Não é mais uma poupança, ele é um fundo. Então, assim, é completamente desfigurado para o que nasceu e o que é hoje, né? E aí, para acabar nossa coletânea de absurdos, Lívia Mari, eu quero só chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo essa semana. Eu voltei a ver notícia, não sei se pro meu não ajuda a saúde mental, viu, gente? Né? Mas eu Não mas ajuda. é o jeito. E aí começou com essa loucura aí dessas sanções de Donald Trump, não sei o quê. E aí começou um buchicho na Globo News. Foi bizarro, porque a Globo News, a UOL e o ICL Notícias, os jornalistas começaram a falar a mesma coisa, que Trump está com essas sanções por vários motivos. Aí falou da questão da regulamentação das redes sociais, que de fato é um motivo seríssimo, né? Porque Donald Trump não quer que isso seja regulamentado. O Brasil é um grande balão de ensaio para segurar a extrema-direita, né? A gente sabe disso, enfim. Podemos discutir isso lá no grupo do WhatsApp, que eu tenho várias teorias muito infundadas, mas tenho várias teorias sobre isso. E aí uma das coisas que se diz Ai, é ai. que eu sou uma pessoa de várias A teorias. gente também tem vozes da nossa cabeça, né? Tem, A não, aqui gente. tem várias, várias, várias. Uma pior que a outra. É, Mas a gente discute lá no grupo. E aí, uma coisa que esses jornalistas todos, inclusive que se autotaxam progressistas, começaram a falar é que Trump tá querendo as nossas terras raras, tipo aconteceu lá na Ucrânia, né? E a gente, terras raras são minerais que não são raros, eles só são difíceis, mais difíceis do que o normal de extrair, tá? E eles são usados muito para produção de painéis de energia solar, bateria de carro elétrico, computadores, smartphones, não sei o quê. Então são vistos como minerais super estratégicos para a transição energética. E eu adoro isso, porque a extração mineral para a transição energética é um negócio assim absurdo. E, e aí, essa galera da Globo News, da UOL e do ICL começou a dizer assim, Lívia Maire, olha, Trump quer esses minerais raros. Então Lula está certíssimo de dizer não. Se tem esses minerais, eu quero pra mim. É tipo assim, Lívia Mari, eu vou esperar Lívia Mari vir aqui e tacar fogo na minha casa? Não! Eu mesma vou tacar fogo na minha casa sozinha. A lógica é essa. E aí eu vi esses jornalistas que estavam há 2 meses atrás falando mal da exploração de petróleo na foz do Amazonas, do nada agora apoiando, incentivando a mineração de terras raras no Brasil, sob essa égide da suposta soberania nacional. E aí, vamos fazer um exercício? Eu até falei isso lá no Instagram hoje. Como é que vocês acham que acontece essa mineração de terras raras, queridos jornalistas, querido presidente brasileiro, hein? Vocês acham que vem uma fadinha? Imagina a fadinha do Európio, né? A fadinha do Germânio. Essa fadinha vem lá toda bonitinha,
Bota a varinha de condão na terra e diz: sobe, minério, vamos lá, surge, minério. Aí o minério surge da terra, cheio de purpurina. A fadinha carrega o minério lá para a fábrica, onde outras fadinhas e gnomos e outros seres mitológicos vão processar esse minério até ele virar uma bateria de carro elétrico. É isso que funciona, gente? É assim que mineração funciona? Sabe, o que vocês acham, queridos jornalistas, desse querido presidente, você que está nos escutando? Como vocês acham que mineração funciona? Hein? Quem é que transporta esses produtos? O que acontece com a mata? O que acontece com os bichos? O que acontece com os povos e comunidades tradicionais que vivem perto dos locais onde vai ter essa extração mineral? Vocês acham que vai ser transportado como esse minério? Vocês acham que quem trabalha para extrair esse minério vai receber salário de deputado, 46 mil? Porque, até onde eu sei, se você for bem ali na Nigéria, na Namíbia, a galera que está extraindo lítio, Com- trabalho é Congo, é trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, tá? Então, assim, que fadinha é essa que vocês já descobriram da mineração e que o Brasil está há 525 anos fazendo mineração e que até hoje essa fadinha não apareceu por aqui? Que mineração eco é essa que vocês descobriram, minha gente? Me conta. Porque não dá para vocês serem contra a extração de petróleo na foz do Amazonas por conta dos conflitos socioambientais e por conta de todo o processo da catástrofe climática, e 2 meses depois vocês estarem dizendo que tem que minerar? Que a gente tem que começar uma destruição para que o estadunidense não venha e destrua primeiro? Que isso, cara? E depois eu estava acompanhando o pessoal do Observatório da Mineração, aliás, muito importante Muito acompanhá-los importante. também. Uhum. Isso não é novidade, né? O Lula já fez um acordo com a Arábia Saudita para a exploração de terras raras no Brasil, no qual a Arábia Saudita, isso foi em janeiro, e é um acordo de 23 bilhões para mapeamento dessas áreas que podem ser potenciais exploradas desses minérios, né? Ou seja, com o Trump, a mídia progressista diz que o Lula está com uma questão de soberania, mas com o acordo com a Arábia Saudita, não tem a discussão sobre soberania também? Amiga, eu vou te falar uma coisa bem aqui. Um governo, tá? Encabeçado por um presidente que dá 516 bilhões para um grupo de pessoas que rouba a água do território brasileiro, tá bom? Porque a comida que tá indo lá para fora em forma de commodity tem água, tá? Por isso que tem vários países que não fazem sua produção, preferem comprar do fazendão brasileiro, que a água é um recurso caríssimo, tá? E a gente dá de graça. Produção de commodity apoia a soberania nacional desde quando? Os leilões de petróleo com a BP, com a Exxon, com essa galera toda, inclusive os da Foz do Rio Amazonas, são empresas estrangeiras que estão ganhando. Isso não tem a ver com soberania nacional? Proteger a população brasileira, seja humana ou não, contra a mineração que a gente sabe o que é a mineração no Brasil. Isso não é soberania nacional, gente? Entendeu? Assim, então é uma dissociação que eu me pergunto, já são jornalistas, são pessoas que passam o dia inteiro, a vida inteira lendo, estudando e tal. Eu me pergunto, Lívia, sinceramente, se é ingenuidade e incapacidade de fazer conexões óbvias ou se tem uma coisinha aí por trás, entende? Que não é muito. Assim, que é de propósito, sabe? Que é a coisa de desenvolvimentista. Vamos continuar no desenvolvimentismo, vamos continuar. Assim, eu não sei. Até agora eu não sei te dizer qual é o coisa por trás, o gatilho por trás, porque a Globo não é particularmente anti-imperialista, né? Então eu falho em ver ainda o que é essa coisinha que tá aí por trás de do nada essa galera tá vindo com essa coisa do não, mas as nossas terras raras, não, mas entendeu? Assim. Não, mas a Globo não é progressista, né? Quando fala do progressista, tô falando do ICL, até do Mas canal do Jones Manuel, por exemplo, né? totalmente desenvolvimentista, né? Ele é totalmente Exato, e desenvolvimentista. aí eu acho que é Mas difícil sair dessa formatação desenvolvimentista e ir para o decrescimento ou para o bem viver e é, tal, e pensar em outras, é, em outras formas de, a de construção social. A Heloísa Vilela, jornalista do ICL, falou uma frase ontem que me assustou muito. Ela disse:
as terras raras são o novo petróleo, são o petróleo do futuro. E aí a É discussão é como sobre são chamadas, é como tem como são então, mas como chamadas como tem que mesmo. ser explorada. E aí quando pra mim, como assim, o petróleo do futuro, meu Deus, então pelo amor de sim, sabe, santa tartaruga, vamos deixar no solo, porque não tem como nada de bom vir num negócio desse, que é o petróleo do Exato. futuro. Entendeu, gente? Eles não estão vendo o que tá acontecendo com o petróleo? Que o planeta tá sofrendo por conta do petróleo, entendeu? Então assim, Uhum. é muito difícil. E essa contradição eu acho que a gente precisa ficar de olho e precisa trazer para as pessoas para que elas também não caiam, né, nesse discurso de que pela suposta soberania nacional Uhum. vale tudo, inclusive queimar a sua casa você mesmo para que outra pessoa não venha e queime sozinho. É. Inclusive você mesmo acelerar a destruição do seu povo, É, antes que venha porque outra pessoa. não vai vir ninguém aqui destruir meu povo não, eu mesmo que vou fazer isso, é uma questão de honra. Tu sabe o que que Enfim. isso me lembra? Sabe o que que isso me lembra? Hum. A criança que apanha na rua e a mãe ou o Chega em pai casa e diz assim: apanha. "Chega em casa, vai apanhar 2 vezes". É, É tipo isso, sabe? Não, pode deixar que eu bato, que eu bato, né, é. eu sei bater. Não, pelo amor de Deus, Eu vou gente. Ai. espancar, né, vou É, espancar. exato. Pra outra pessoa não fazer. Ai, meu Deus. É isso. Descarregou aí? Descarregou? Foi? Deixa ir. Namastê. Tô brincando, gente. Vamos falar um pouco de coisa boa. Coisa Vamos. boa enfim, eu participei teve um festival. A Amazônia veio para Zurique, parece ironia falar isso, mas foi. Eu me senti completamente tomada pelas Amazônias, né? Porque não existe só uma Amazônia, segundo todos os artistas que estavam ali falando durante 5 dias sobre a Amazônia. E foi interessante porque tinham duas artistas que tiveram seus filmes exibidos, né? Um chama Retomada da Floresta e o outro chama Alexandrina, um Relâmpago. Já vou falar o nome delas e vou deixar também como indicação. Mas foi interessante quando eu ouvi a Keila falar sobre Alexandrina, que é uma mulher negra amazônica que foi propriedade de um casal de suíços. Ela não era suíça, ela era de outra nacionalidade que eu não vou lembrar, mas foi simbólico ela falar desse filme aqui e estar presente, né, na exibição desse filme também. Chama Alexandrina, um Relâmpago, da Keila Sankofa. E teve o filme A Retomada da Floresta, da Uira Sodoma. Gente, só assistam, só assistam. A Uira é uma como é que ela fala? Pretíndia, né? É um documentário, ela é uma mulher trans, então ela, mesma como ela diz, ela é totalmente atravessada por todas as questões e ela é amazônida, né? Então o documentário vale muito a pena ver como é que ela usa a educação, até como ela chama tecnologias de sobrevivência. E aí uma coisa é isso, né? Só para fechar com o episódio, essa narrativa do colapso que a gente vive todos os dias, né? Por isso que você estava falando um pouco, eu acho, da sanidade mental, né? Como é que a gente mantém a sanidade mental e nesses 4, 5 dias que eu estava com esse povo todo, não foram só elas, teve o Amazônia Mapping. Você conhece o Amazônia Mapping? Não. Não. É um festival enorme, um dos maiores do Brasil. Já existem há 11 anos e eles fazem projeções, sejam em prédios, mas as que a gente viu foram projeções em árvores. Depois, não sei se você chegou a ver nos meus stories Uhum. a projeção de Raoni nas árvores, de povos, várias lideranças indígenas, eles usam a arte como tecnologia para passar a mensagem mesmo, e enfim. Então não teve só elas duas, teve a Amazônia Mapping, teve cantoras e artistas fazendo show à noite, teve a oficina de mapping, teve tudo isso. E nesses 5 dias eu não fui tomada por um sentimento de derrota. Eu não fui tomada por esse sentimento. Não era porque eu estava só próxima dessas pessoas, né? Mas porque toda a discussão que estava acontecendo ali, eles estavam compartilhando mesmo essas tecnologias de sobrevivência. E uma delas é estar junto com esses povos. Uhum. Uma delas é agir junto, né? Porque a gente fica esperando, acho que para fechar também com o que você falou, essa coisa da travessia,
a gente tem esperado muitos anos, né? Desde que eu sou criança, eu ouço que o Brasil vai ser o país do futuro. E o futuro, ele só pode ser vivido agora. A gente não pode esperar nada do futuro. A gente tem que disputar o futuro. E a gente precisa disputar hoje, né? Então, na presença dessas pessoas, e eu tenho certeza que não foi só a saudade que eu tô do Brasil que me fez não pensar nessas questões, né, de derrotismo, tragédias e tal. Foi mesmo essa confluência de debate, de assuntos, de assistir um filme e falar, cara, tem gente nesses territórios pensando e agindo para segurar a floresta em pé. E isso é um esforço danado, cara. Isso é um esforço tremendo e a gente precisa estar junto com essas pessoas. Com certeza. Enfim, vou deixar aqui no episódio, eu falei aqui, quem tiver lá no grupo do WhatsApp eu posso mandar os links direto. Então entre no nosso grupo de WhatsApp. Mas tem Amazônia Mapping, o Ira, Keila, Roberta Carvalho, enfim, tem outras pessoas que participaram lindamente desse festival. Foi lindo. Você trouxe alguma indicação, Leila? Ai, você como amazônida. Eu trouxe também. Eu sou a própria indicação, né? Fala, eu sou a própria. A indicação sou eu. Nossa, que horror. Que horror. Desculpa. Vou deixar, mas de fato, a minha indicação é justamente isso. Eu dei uma entrevista para o programa Brasil Sustentável da TV 247 e na hora que eu dei entrevista eu achei que eu tinha falado super mal, até comentei com Lívia, né? Eu falei, nossa, falei super mal, não consegui me explicar direito. Mas foi muito legal porque a jornalista teve uma sensibilidade, assim, muito boa depois que ela escreveu. A entrevista tá disponível no YouTube, tá? Então vê lá, Brasil Sustentável. Eu li, a gente pode mandar pra galera também. Estará no nosso grupo do WhatsApp o artigo que a jornalista Beatriz fez sobre a entrevista. E a Beatriz capturou uma coisa que até eu conversar com ela eu não conseguia articular muito bem. E ela capturou a minha esperança. De dizer, eu tenho esperança porque eu aprendo todo dia com povos e comunidades tradicionais que estão vendo o fim do mundo há 600 anos. Eu só tenho 34 anos. Que direito tenho eu de estar deitada em posição fetal chorando no chão, entendeu? Sim, acontece. Às vezes a gente tá muito desesperado, muito... Sim. Mas a gente vê essas lutas, né, Lívia? A gente vê essas pessoas fazendo o que elas estão fazendo, lutando todo dia, mesmo assim, dançando, cantando, produzindo coisas e criando conexões e relações e tal. Então é muito difícil você não ter esperança, vendo como essas pessoas conseguem segurar esse céu e segurar todo mundo junto. Então, recomendo para mais uma dose de ânimo. Além de tudo isso que Liv Mari falou, recomendo essa minha entrevista no Brasil Sustentável, na TV 247. E a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp o artigo escrito, baseado na entrevista, que também ficou super legal. Beatriz fez as minhas ideias desconexas, que vocês conhecem muito bem, parecerem muito elegantes. Não sei como ela fez isso. Jornalista profissional, né? Outra coisa. Então, vocês vão ver lá. E é isso, Liv Mari. Seguimos com muita raiva, mas muita esperança. Tem muita coisa boa acontecendo, muita gente maravilhosa. Tem mesmo. E a gente tem que se unir a elas, não é mesmo? Com certeza. É isso. Simbora? Simbora? Sim. Vamos embora. Bom dia, Liv Mari. Vai lá viver sua quarta-feira. Eu irei dormir. Irei a mimir, porque já está à noite aqui na Nova Zelândia. Beleza. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, galera.